Oi. Boa noite, todo mundo. Continuação, Livro dos Médiuns, primeiro ano, 2026. Hoje a gente começa o segundo módulo, Fenômenos, Tipos e Teoria. Primeira aula, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Então, a Cíntia vai fazer a prece aí inicial para a gente. Tudo seu, Cíntia. Boa noite a todos. Vamos acalmando os nossos corações, vibrando pela espiritualidade maior que nos assiste, pedindo a Deus e a espiritualidade que nos ilumine nessa noite, neste nosso encontro, para que possamos absorver o aprendizado aqui e possamos colocá-lo em prática na nossa caminhada da vida espiritual e na nossa reforma íntima. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, a ação dos espíritos sobre a matéria. Aqui a gente começa a falar dos fenômenos mediúnicos, os tipos, né, e a teoria deles. Mas antes de falar dos fenômenos, como é que os espíritos fazem para atuar sobre a matéria ponderável, a matéria daqui. Na última aula, fora a revisão, né, sobre o perispírito, estudamos um pouquinho ali sobre a questão da matéria no plano espiritual, na Gênesis, capítulo 14, os fluidos, a partir do item 1, que a matéria existe em estado de eterização ou de imponderabilidade, ou seja, a matéria do mundo espiritual, imponderabilidade que a gente não consegue medir, não consegue captar, mas é matéria. E a matéria ponderável, que é daqui. E como é que os espíritos atuam, então, sobre essa matéria? É o capítulo 1, né, da segunda parte. Então, agora, em vez de eu falar de segunda parte, é o capítulo 1, agora em diante, e por aí vai. Só para nosso registro, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi o livro que Kardec lançou em 59, 8, no início ali, 58. Pode ser 59, agora eu estou com minhas datas tocadas na mente aqui, mas no início, pós-livro dos Espíritos, que tratava ali das manifestações, sobre a mediunidade, dos médiuns, dos espíritos que se manifestam e tal. Ele parte desse ponto. Já no livro dos médiuns, ele parte de onde? Lá das noções preliminares, que a gente fez 7 aulas seguidas aqui, né? Tratando da existência dos espíritos, se eles podem se manifestar, que não há nada de sobrenatural, que não há milagre na manifestação dos espíritos, que é necessário método para o estudo dos fenômenos mediúnicos ou espíritas, que ainda nessa questão do método, né, se a gente vai estudar algo, a gente acaba tendo uma conversação, uma interlocução com alguém, e entre nossos interlocutores tem os determinados tipos de crenças ou descrenças, né? E aí vai sendo lá os tipos, né, de incrédulos, tanto espiritualistas quanto materialistas, os tipos de espíritas, e a questão dos meios de convicção, e uma sequência para o estudo do espiritismo, que são as obras da codificação. Tratamos dos sistemas, que é as explicações que tinham sobre os diversos fenômenos, Kardec vai refutando os sistemas, alguns materialistas, alguns até espiritualistas, mas com algumas crenças juntos ali, né, dogmáticas. E dos sistemas, do último sistema, a gente tratou da alma material, fizemos a diferenciação de que a alma não é material, né? O espírito, na verdade, vai falar um pouquinho aqui, né? O espírito não é matéria, porém está sempre com matéria. Então, tem um perispírito, e aí fizemos um estudo do perispírito, desse estudo dos fluidos que eu citei agora no início, tá? Tratamos, então, o quê? Dos fluidos, da matéria do plano espiritual, da matéria do plano físico, do espírito como ser pensante, dele sempre formar o seu perispírito com a matéria ambiente de cada mundo, que esse perispírito é de matéria, que ele muda conforme o progresso do espírito, e está sempre acompanhado disso aí, e que o mundo espiritual, o círculo universal, existe lá o meio ambiente dos espíritos, como a atmosfera é o nosso meio ambiente aqui. E, claro, estou falando bem resumido, né?
E aí, quando entra aqui no capítulo Ação dos Espíritos sobre a Matéria, Kardec, então, ele vai pegar aqui conceitos que nós estudamos no Espiritismo, trazer ali uma sequência de ideias e mostrar como e por que os Espíritos atuam. Então, nesse item 52, nós encontramos uma espécie de introdução. Então, a sequência do capítulo, essa introdução, né, sobre a lógica da ideia da possibilidade de manifestação dos espíritos. Partindo daí, no próximo item, ele vai tratar da natureza dos espíritos. Depois, nos próximos itens, vai falar do perispírito, alguns conceitos. Desenvolvido esses conceitos, dá uma espécie de conclusão, dizendo como é que os espíritos atuam sobre a matéria, porque eles precisam de matéria. Certo? Essa é a sequência de ideias, em geral, desse capítulo. Então, no item 52, essa espécie de introdução, né? Uma lógica dos espíritos poderem se manifestar. Então, aqui ele parte da premissa espiritualista, ou seja, da existência dos espíritos, ou melhor, da continuidade da vida após a morte. Isso ele coloca aqui no início, não, excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, pela razão nos sistemas, pela razão em capítulo 1 lá, existem espíritos, e pelos fatos, que são as manifestações dos espíritos, então, excluída a interpretação materialista, resta apenas saber se a alma pode manifestar-se aos vivos. Se sim, se não. Apenas numa análise lógica, né, considera-se que é possível. Por que, sendo seres inteligentes, tendo vontade, livre-arbítrio, não poderiam se manifestar aqui? Por que não? Vai trazer a ideia da antiguidade eu repetindo a palavra ideia aqui, né? A antiguidade da ideia da possibilidade de manifestação dos espíritos, então é uma ideia, até uma crença, aliás, que faz parte, né, da história de todos os povos. Tem ali as suas histórias. Claro que tem ali os seus exageros, tem ali, né, algumas formas um pouco fantasiosas, né? Só que existe ali a essência da questão. O Kardec dizia, dar o exemplo da amêndoa, né, de quebrar a casca para poder pegar a amêndoa dentro daquela casca. Quem olha só a casca vê um negócio grosso, não quero isso aqui, negócio de coisa dura, tudo. Mas você pega a essência, precisa quebrar. Então, dentro dessas histórias fantasiosas, mirabolantes, qual é a essência da ideia que tem por trás daquilo? Em algo de real? Isso é quebrar a casca, né? Então, é uma ideia que existe há muito tempo, ainda que, né, essas fantasias, e é uma intuição assim generalizada, e que a ideia da impossibilidade da manifestação vem algo recente. De onde? Praticamente do dogmatismo materialista que domina a ciência hoje. Apesar de uma aparente reação espiritualista em alguns campos, a gente ainda vive num dogmatismo materialista. E no tempo ali, Kardec, pós-Kardec, a ascensão ali do positivismo, né, como ideia, vai predominar. O elemento espiritual ele é desconsiderado a partir dali. Mas até o tempo de Kardec, o elemento espiritual ele era considerado. Por exemplo, na questão de psicologia no século XIX, no contexto de Kardec, considerava lá uma dualidade, né, alma-corpo. Mas, já caminhando para uma ideia materialista, né, a ideia de que tudo morre com o corpo, é que passou a tratar da impossibilidade dessas manifestações, basicamente. E isso é bom, porque o caminho da aceitação cega, ele gera fanáticos. Mas a descrença total gera ali, né, as pessoas descrentes, frias. Então, onde é que está o problema ali?
causa, Kardec aponta, é a ignorância da natureza dos espíritos. Então, num tempo em que boa parte das pessoas procuram compreender uma coisa para poder aceitá-la, e aí uma explicação irracional ou ilógica conduz à descrença. Então, uma explicação espiritualista toda dogmática que as religiões em geral apresentam, para quem começa a raciocinar com a lógica, vê que aquilo não faz sentido. E aí vai a descrença. E ela passa a desconsiderar o elemento espiritual. Mas a partir da hora que vem uma explicação lógica, ela, opa, agora faz sentido. Tá? Então, quando se pensa na ideia espiritualista, pensa-se na possibilidade dos espíritos se manifestarem. E quando se pensa que os espíritos são seres abstratos, imateriais, plenamente imateriais, então fica difícil compreender, aceitar que eles possam manifestar-se. Mas a partir da hora que há um esclarecimento lógico do assunto, a convicção muda. Então, para que se chegue a essa compreensão, né, ele passa a trazer uma sequência lógica de raciocínios, né? Primeiro, quanto à natureza dos espíritos, partindo do item 53. A dúvida sobre a natureza dos espíritos e as suas consequências. Então, quando se pensa, como eu disse, nos espíritos como uma abstração, um ser plenamente imaterial, fica difícil aceitar que ele possa atuar sobre a matéria. Porém, o erro está aí. Primeiro, temos que compreender a natureza do espírito. Não estou falando do espírito, com letra maiúscula. O princípio inteligente individualizado, que chegou à condição de viver de posse de seu livre-arbítrio, de ter senso moral, razão, ele tem vontade, tem imaginação, as características do ser humano. Esse é o espírito, tinha lá a letra maiúscula. Tá? Então, o primeiro ponto, Kardec vai reforçar para a gente aqui. O espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. Então, quando a gente pensa em Deus, para quem fez aí um estudo da Gênese, o capítulo Deus, quando se trata do item lá da providência divina, né, vocês devem ter visto isso nas primeiras aulas do Livro dos Espíritos. Aquela questão da providência divina, que Deus é infinito, em inteligência, em tudo, o Espírito, ele também é em inteligência, mas não infinito. Ele tem limites de atuação que estão ligados ao seu progresso. Tudo aquilo que Deus faz em infinito, o Espírito faz finito. Então, ele não é abstrato, ele é definido, limitado, circunscrito. Outro ponto, o Espírito encarnado é a alma do corpo. A gente olha assim essa frase, hoje, o Espírito encarnado é a alma do corpo. Vamos pensar no contexto de Kardec, a importância dessas poucas palavras. Então, no contexto de Kardec, século XIX, considerava-se o ser humano numa dualidade. Corpo, alma. E como é que eles chegaram à conclusão de que existia uma alma? Que os fenômenos tipicamente orgânicos do corpo eram uns, e os fenômenos tipicamente da alma eram outros. Fenômenos orgânicos, eles são, em linhas gerais, iguais para todos. Mas os fenômenos da alma, tendo em vista seu livre-arbítrio, razão, vontade e imaginação, diferem. O sentido é o mesmo. Sente, aí vem a percepção, e o que se faz com essa percepção? Isso muda. E isso, como eles não era geral, então não podia ser do corpo. Por isso, consideraram a existência da alma. Mas não sabiam dizer o que era a alma separada do corpo. O que ela era?
poderia ter essa concepção e ter a mesmo raciocínio materialista. Ah, morreu, acabou. Ou na doutrina panteísta, que morre e volta para a grande caixa d'água lá, né, do oceano. Então tinha essa questão. Então, quando ele traz isso aqui, ó, o espírito encarnado é a alma do corpo. Está falando, olha, essa alma que a gente observa, os seus efeitos, quem é que é isso? É o espírito encarnado. Quando o deixa pela morte, então já que o ser humano morre, né, não sai desprovido de qualquer envoltório. Então não sai só o espírito ser pensante. Ele sai com alguma coisa. Todos eles, quem? Os espíritos, onde nas manifestações nos dizem que conservam a forma humana, com efeito, quando nos aparecem, é sobre essa forma que reconhecemos. Nós acabamos, né, acho que foi colocada a questão na aula passada, na revisão, a questão do que é que a gente vê, né, quando alguém que tem, por exemplo, a mediunidade vidente, vê um espírito. Essencialmente, ela vê o perispírito, matéria que tem forma. Tá? Vai falar mais ainda sobre essa questão da forma. Mas, você compreende a natureza do espírito, né, você passa a aceitar melhor a possibilidade de ele atuar sobre a matéria. Como é que se comprova essa natureza dos espíritos? Kardec apresenta nesse próximo parágrafo as suas observações sobre o processo de desencarne. Então, o que ele coloca aqui? Observamos-los atentamente no momento em que acabavam de deixar a vida. Então, aqui ele faz algo, e isso aqui se encontra muito bem descrito no Céu e Inferno. Quando vocês estudarem o Céu e Inferno, ou quem já o estudou, vão ver lá na abertura da segunda parte, capítulo A Passagem, ou em outras traduções, O Passamento, as fases, né, do processo de desencarne. No Céu e Inferno a gente encontra a sequência agonia, perturbação, despertar. Agonia é quando entra em falência orgânica. Não vamos detalhar aqui, né, mas exceção à morte violenta, né, instantânea, o processo de agonia ele acaba, né, muito abrupto, mas, em linhas gerais, há um declínio orgânico. Então, a agonia que precede que o corpo para de funcionar. A morte, porque houve a falência orgânica, certo? Então, o corpo parou. E aí, o processo de desligamento do espírito do corpo, que vai ser acompanhado do quê? Da perturbação. A perturbação é aquele período em que, logo após, desliga-se do corpo, até o seu despertar, que é quando ele compreende. O despertar, ele compreendeu que, morri. Ih, caramba, hein? Até que ocorra isso, é a perturbação, e isso varia conforme cada caso, cada espírito. Então, em linhas gerais, padrão Terra, padrão planeta Terra, né? Kardec vai acrescentar aqui, né? Acham-se perturbados, tudo para dizer confuso, vem o próprio corpo perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Então, está vendo o corpo ali. Por outro lado, ele se vê. Eu falo, eu sou eu ali, olha lá, meu corpo está ali. Mas eu estou aqui, ó. E aí, confusão. Caramba, o que está acontecendo? Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia, não compreende como podem ser separados, continuam a se ver em sua forma anterior. Em alguns, essa visão provoca, né, uma ilusão. Aí julgam-se que vivos encarnados, né? Falta-lhes a experiência desse novo estado, aqui, nessa readaptação, para se convencerem da realidade. Aí vem o quê? O despertar. Então, despertar é o quê? Opa, morri. Caramba, nossa, morri. Que coisa, que coisa boa. Meu Deus, não sei. Vai depender de cada um, não é? Então, dissipando-se o primeiro momento de perturbação, o corpo desaparece como velha roupa de que se despira e não querem mais. Agora, outro pode ficar pegado, né? Depende de cada um. Mas o que nós temos vendo aqui, que na descrição dos próprios espíritos, eles se veem duplamente. Vê o corpo, não é mais deles, não dá mais para voltar, mas eles se reconhecem com a mesma forma. Eles têm uma forma. Tá?
Mas quando há esse despertar, e esse despertar, claro, né, no seu inferno vai detalhar melhor, vai variar conforme a consciência de cada um. Aqui está tratando de alguns tipos mais, assim, desapegados, né? Sentem-se mais leves, livres de um fardo, não sofrem mais dores físicas, são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em seus sonhos. Ao mesmo tempo, constato a sua personalidade. Olha, continuo sendo eu mesmo. Não só sou eu mesmo, com as minhas mesmas virtudes, com as minhas manias, com os meus defeitos, como tenho uma forma, eu me reconheço. Então, a conclusão é o quê? Que a alma, quando morre, ela não deixa tudo. Ela leva alguma coisa material, porque tem forma. Tá? Então, a natureza dos espíritos. Então, o espírito tem essa questão, ele não é matéria, mas ele leva com ele alguma coisa de matéria. Tudo bem até aqui, nós vamos entrar no perispírito aqui, as coisas se encaixam um pouco melhor. No item seguinte, ele vai trazer a questão do perispírito. Primeiro, a composição do ser humano. Então, aqui é um princípio espírita, né? Porque até no contexto de Kardec, século XIX, qual era a concepção do ser humano? A alma, sem a palavra espírito aqui, e o corpo. Essa dualidade. No princípio espírita, ele coloca, então, a alma ou espírito. São a mesma coisa. Princípio inteligente, em que se encontra o senso moral. Então, é um senso moral, as ideias, a inteligência, a memória, tudo isso fica no espírito. Então, imaginem, já que a gente já pode fazer isso pelo pensamento, o espírito sem nada. Abre um zíper, sai do corpo físico. Abre um segundo zíper e sai do perispírito. E aí o espírito ali que tem essas coisas ali que não se perdem. Ainda na composição do ser humano, o corpo ou invólucro material, você, que é revestido temporariamente, já que a gente não morre, né? Para o cumprimento de alguns desígnios providenciais. A encarnação, a finalidade da encarnação, para o progresso, etc., as nossas escolhas, tá, se você recebe esse corpo como instrumento para isso. E o terceiro ponto, na concepção espírita, perispírito, invólucro, então veja, invólucro, no perispírito, invólucro, corpo físico, invólucro material, perispírito, invólucro fluídico, fluido, matéria do plano espiritual. É matéria. Semimaterial. É que, assim, se a gente for levar ao pé da letra, não tem semimaterial, né? Ou é matéria ou não é. Quando a gente está tratando de inteligência e matéria. Quando a gente fala semimaterial, é a matéria, meio matéria daqui, meio matéria de lá. Porque a matéria que compõe o perispírito, ela tem algo que se liga ao corpo físico. Então, ela tem algo do plano de cá. Assim como o corpo tem algo, às vezes, um pouco do plano de lá, e há esse ponto de contato. Como nós vimos na aula sobre o perispírito, as diversas gradações por que passa a matéria, de um ponto mais sutil a um ponto mais complexo, mais, né, cheio de ligações, né, tudo é gradativo, não há uma ruptura. Então, entre aqui, a nossa dimensão e a matéria do plano espiritual, não há uma ruptura, há uma coisa gradativa. Então, há um ponto de contato entre esses dois planos. E o perispírito tem essa questão. Alma após a morte. Então, a alma, se eu estou falando alma, estou falando de um ser humano encarnado. A morte, a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro. Então, porque, aproveitando a frase aqui, esqueci de quem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Era a frase de um professor de química. Ele falava isso toda aula, eu decorei.
Mas é verdade, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O nosso corpo, aqui, tudo, né? Se forma, se desforma, se forma, se desforma. Até. Isso, e a alma o abandona. Porque na hora que dá a perda total, não adianta. O outro envoltório, qual que é o outro envoltório? O perispírito. Desprende-se do quê? Do corpo físico, já que há ponto de contato entre eles. E vai com quem? Com a alma, ou seja, com o espírito. Que, dessa maneira, tem, com a palavrinha, sempre um instrumento. Então, a alma tem sempre um instrumento. Então, o espírito ele sempre terá matéria, ainda que muito sutil, mas é matéria. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, para a gente acaba não sendo matéria, né? Porque não é ponderável para nós. É também material, apesar de não podermos ainda captá-lo e submetê-lo à análise. Nossos instrumentos não têm capacidade para isso, certo? E o perispírito na vida corpórea? Então, este segundo envoltório da alma, ou perispírito, então a alma na composição espírita, o ser humano na composição espírita, alma ou espírito, corpo físico e perispírito. Este segundo envoltório, perispírito, existe, portanto, na vida corpórea. Então, o espírito está sempre com o perispírito. Através do seu perispírito, ele se liga ao corpo em formação, passa pelo período de gestação, o corpo se desenvolve, tem a influência do ser pensante através do seu perispírito, essa ligação vai se aprofundando à medida que o corpo se desenvolve e o ser humano nasce. Continua o desenvolvimento da infância e se consolida. Vive a vida, o corpo físico é instrumento. O corpo físico vai entrar, em linhas gerais, numa espécie de declínio. Vocês já devem ter percebido, né? O corpo, o pessoal que já tem algumas décadas aí, entra em declínio, vai chegar uma hora que ele vai parar de funcionar. Declínio, ganho e morte. A alma desce desse carrinho, sai da roupa do mergulhador e prossegue com o perispírito. Veja que o perispírito está sempre, ele é anterior ao corpo e posterior ao corpo. Tá? Bom, mas durante a vida corpórea, ele é o quê? Importante, intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. A sensação orgânica. Igual para todos, em linhas gerais, os que os sentidos nos traz. Mas que o sentido nos traz, quem interpreta é o ser inteligente, o espírito, através da percepção. Então, essa é a forma como as coisas exteriores chegam ao espírito. E, através da qual o espírito transmite sua vontade ao exterior. O espírito pensa, vou fazer algo, via perispírito, isso ocorre alguma coisa lá, que faz com que o corpo faça alguma coisa. Ele fale, que ele se mexa, transporte, parará. Por exemplo, eu estou falando aqui, o meu espírito é que está concatenando as ideias. Certo? Mas ele precisa materializar essas ideias. Ele quem? Estou falando de mim em terceira pessoa. Essas informações via perispírito vão atuar no meu corpo. E vai fazer com que o meu corpo funcione, ele fale, gesticule, para que através de algo que nós denominamos linguagem, transmito aquilo que o meu espírito está tendo como ideia. Outro exemplo, o computador. Adorei.
Todo mundo vê o monitor, a tela do celular, todo mundo vê, né, o teclado, tela, computador, todo mundo vê. Tem as coisinhas internas, os componentes eletrônicos deles, não tem as coisinhas lá? Também podemos ver, a pessoa tem que abrir, né? Abre lá, o negócio, beleza. Em linhas gerais, o computador para funcionar, tem ali, né, a carcassinha onde guarda as coisas tudo, mas tem ali disco rígido, né, o HD, vai guardar os arquivos, tem memóriazinha para processar, para fonte de energia, tem a placa-mãe, que seria o cérebro, tem que, né, o processador, a placa-mãe seria o sistema nervoso, o processador, o cérebro, aí vai, né, aquele negócio assim. Mas a coisa lógica, alguém vê o software? Alguém vê o Windows lá? Alguém vê o Android em celular? Ninguém vai ver. O software. Não se vê o software. Mas como é que a gente sabe que tem um software, que ele existe? Pela ação inteligente. Né? Os efeitos. Nossa, o computador ligou. Subiu uma janelinha. Não sei o que, você aperta aqui, aperta ali, clica lá. Olha, abriu um documento de texto, compartilha a tela, onde, conecta a internet, não sei o que, tará. O software faz esse negócio tudo acontecer, mas ninguém vê o software. Nessa analogia, o software é o espírito. O perispírito, ele poderia ser aqui a placa-mãe. Que as coisas correm tudo ali. E o HDzinho, a memória, tudo isso é o perispírito. O corpo, né? E as coisas vão acontecendo. Então, o espírito precisa, né, desse intermediário para manifestar suas ações. O espírito transmite esse negócio de alguma maneira. Certo? Ele dá um exemplo material, também já dei, para servirmos de uma comparação. O material é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Ele compara, Kardec compara com o telégrafo, com o fio. No tempo de Kardec, né, o telégrafo, piripipi, transmitia essa informação. A informação viajava por onde? E aí é do nosso tempo, como da maioria aqui, né, o telefone. Quando a gente falava no telefone, a nossa voz, na parte da fonia ali do telefone, é transformada num impulso elétrico, e aí o impulso elétrico viajava por onde? Pelo fio. Aí viajava pelo fio. Aonde ele estivesse conectado, o outro telefone, esse impulso elétrico chega do outro lado, né, telefone, e era convertido em som. Igual o fax. Ouvia. Como? Igual o fax também, né? O fax é que depois descobriu-se que dá para fazer isso através das ondas, né, de rádio. Celular, onda. Né? Mas primeiro foi por fio as coisas. Então, no exemplo de Kardec, o fio elétrico condutor era o perispírito. Tá? A informação é o do espírito e o telefoninho era o corpo físico, mais ou menos. Era isso que o perispírito fazia como papel. Quando a ciência, a medicina, por exemplo, não considera o elemento imponderável perispírito, ou até também o espírito, sua ação fica limitada. Herculano Pires, ele coloca aqui, né, em nota, por exemplo, a psicoterapêutica e a medicina psicossomática, considera a mente e corpo já como um avanço na consideração do elemento espiritual. Não que ele aceite que há um espírito, mas algo a mais que o corpo. O perispírito é fruto de
revelação, porque foi o Espírito que disseram, observação, como Kardec deu ali o exemplo, e vai utilizar o exemplo das aparições, e também a questão da perenidade. Primeiro, a revelação e a observação. Então, no desenvolvimento das ciências, observa-se fenômenos, ou vivencia-se fenômenos. Alguns podemos provocar, criando as condições necessárias. Mas, no caso dos espíritos, como eles têm livre-arbítrio, né, eles atuam conforme sua vontade, a gente consegue criar todas as situações. Então, nós temos que reúne ali e tal, identifica um médium, e vê o que acontece. Pode ser que venha uma psicografia, uma psicofonia, um fenômeno físico, sei lá. Então, você não sabe qual que vai acontecer. Tá? Então, e aí você observa os fenômenos e traça hipóteses. No caso do perispírito, não houve essa observação e, vamos traçar uma hipótese, vamos ver se ela se confirma. Não. Os espíritos revelaram que, olha, tem um envoltório fluido que a gente chama de perispírito. Revelação. Observação. As materializações, as aparições tangíveis. E nós vamos ver aqui. Tá? Então, é fruto de revelação e da observação. E que o perispírito é perene. Ele sempre existe. Perenidade. Tá? Então, Kardec, neste item, vai reforçar a ideia de que, neste momento, seja durante a encarnação, seja no mundo espiritual, após a morte, a alma, qual a palavrinha? Jamais se separa do seu perispírito. E sempre acompanhado do perispírito. Tá? Vamos tratar dessa perenidade, que ele sempre existe, da mutabilidade progressiva, ou seja, ele muda de uma maneira progressiva, e da sua função. Então, primeiro, o espírito como sede da inteligência, princípio intelecto-moral. Já se disse que o espírito é uma flama, uma centelha. Isso se aplica ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, dessas coisas indestrutíveis, não sujeitas às variações da matéria. Tá? Se a memória ficasse na matéria, estaria sujeita a se perder. Se a memória não está lá, nossa capacidade intelectual também não está lá. Nossa moralidade, que está aliada ao nosso progresso intelecto-moral e nossa memória, também não. Ao qual não saberíamos dar uma forma determinada. Então, a gente não consegue falar de uma coisa sem dar uma forma para ela. Certo? Então, alguns pontos importantes. Então, em qualquer de seus graus, ou seja, o espírito da primeira ordem, o espírito puro, da segunda ordem, os bons espíritos, terceira ordem, espíritos imperfeitos, então, qualquer de seus graus, ou seja, sempre, o espírito está sempre revestido de envolve perispírito. Isso é importante que a gente compreenda. Com perenidade. Perene. Cuja natureza se eteriza. Mutabilidade. Ele muda alguma coisa. Então ele sempre existe e vai mudando alguma coisa. Se eteriza. Como que ele se eteriza? À medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, ou seja, com o progresso. Então nós vemos um princípio aqui da mutabilidade progressiva. Ele muda gradativamente conforme o espírito progride, tanto intelectual quanto moralmente. Se eteriza, ou seja, fica mais sutil, fica mais... Né? Então são pontos importantes. Dessa maneira, a ideia de forma é para nós inseparável da ideia de espírito, a ponto de não concebermos do espírito, sem aquela, uma forma. Então, a gente, encarnado, nós não temos um sentido, um processamento, né, suficiente para conceber algo sem forma.
Por isso a gente não compreende Deus plenamente. A gente deduz coisas, né? Então, sempre teremos a ideia de forma. Assim, nós devemos considerar, então, o perispírito como parte integrante do espírito. Para nosso raciocínio encarnado, temos que considerar sempre o perispírito como uma parte integrante do espírito, assim como, para um ser humano, o corpo físico é parte integrante. Porque se não tiver corpo físico, ele é ser humano? Não, ele não tem um corpo. Né? É parte integrante do ser humano. É assim que a gente deve considerar o espírito, no conjunto espírito-perispírito. Ele e a sua forma sempre. Só que o perispírito sozinho não é o espírito. Pois o perispírito é matéria, a matéria sozinha não pensa, não manifesta nada. E assim como o software, se ele não tiver as coisas ponderáveis aqui, para que a gente possa notar os seus efeitos, ele precisa dessas coisas. É assim o espírito, ele precisa estar com matéria para que ele possa ser percebido. Ele, sem matéria, ele não seria percebido. A gente trava. Diga, Elisa. Ou seja, quando a gente vê um espírito ou perispírito, então estamos vendo o espírito, certo? Porque sem o espírito não vai aparecer do nada sem o espírito que pensa, que age por ele, certo? Só pelo fato dele pensar, ele atrai em torno de si a matéria. Uhum. Então, quando ele aparece, é porque um ser inteligente atuou sobre a matéria e deu uma forma a ela. Ok. Então, a gente está vendo o espírito, mas a gente está vendo o efeito de uma ação inteligente. Certo. Só que é intrínseco, é ligado a ele, que é o instrumento dele. Ok. Como o corpo é o nosso instrumento aqui, né? Sem o corpo a gente não atua aqui. Uhum. O perispírito. É por isso que eu falo que a gente está sempre no mundo espiritual, porque tem sempre o perispírito, né? Mesmo quando mesmo encarnado, temos o perispírito. Sim. Tá. Muito bom. Então, o perispírito sozinho é só matéria. Então, o perispírito é para o espírito o que o corpo é para nós aqui. A gente é o instrumento de sua atividade. E é o instrumento. Para tudo. Questão da forma. Então, ele apresenta uma forma tipicamente humana. Então, como princípio, como revelação e como observação, a forma do perispírito é a forma humana. E quando ele nos aparece, é geralmente a forma que o conhecemos durante a vida física. Se tivermos que vê-lo e se tivermos que reconhecê-lo. Vocês assistiram o Amor Além da Vida? Eu nunca posso usar o exemplo do filme, porque estou dando spoiler, mas o filme é de 1990 e pouco. Mas a questão ali das aparências, da forma que se assume, vê que elas variam lá, né? Não vou falar mais detalhes. Aí, né, poderia-se deduzir disso que o perispírito poderia se modelar de alguma forma em torno do corpo físico. Mas não é isso que acontece, tá? Porque ele existia antes, né, do corpo. Mas ele vai ganhando as formas do corpo à medida que ele se forma lá na gestação e vai indo, né? Primeiro, ele fala da forma humana nos diferentes globos. Então, o que ele fala? A forma humana com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem de viver. Quando a gente trata da formação do perispírito, não existe uma porção de fluido universal inerente a cada mundo ali, conforme a formação deles. Então, vai ter o tipo de vida ali e a conformação orgânica vai ser de acordo com o tipo de vida que tem lá. Tá? Então, e pela forma que os espíritos se manifestam, representam, até estando ligados a outros globos, eles falam e se aparentam com a forma humana.
Pelo menos o que dizem os espíritos. O Kardec vai aqui, os espíritos estão trazendo isso. E nos diversos globos, com as adaptações necessárias, é tipicamente a forma humana. Os espíritos errantes e puros. Então, eles não estão com o corpo para se modelar ali. Mas, até os espíritos puros, né, eles são representados de uma forma tipicamente humana. Os anjos, tal, tipicamente humana. Bota a asinha para ele voar, assim, mas tipicamente humano. De onde conclui o quê? Que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, a qualquer grau que pertence. Tá? Diga, Elisa. Então, Hélio, no caso de Jesus, antes eu pensava que ele estava aparecendo depois de ter acontecido a ressurreição lá, em perispírito, mas na verdade ele se materializou, né? Porque ele ainda, aquele que duvidava de tudo, lá, como é que era o nome dele? Deu uma gaguejada ou cortou aí? Não, aquele que... Jesus apareceu... Aquele discípulo que duvidava... Tomé. Tomé. Ele mandou o Tomé tocar na ferida da mão dele e tal, para ele ver que era ele mesmo. Então, na verdade, ele estava materializado, na verdade, né? Jesus, após a crucificação, todas as vezes que ele aparece, é diferente de quando encarnado, certo? Sim. É sempre de um jeito, tipo, aparece do nada e some do nada. Ora, era apenas uma aparência, e ora era tangível, materializado, tocado. É o perispírito. Certo? Obrigada. Uma outra característica do perispírito é a questão da flexibilidade e expansibilidade. Ele muda, né? Então, o corpo físico, ele tem essa persistência e rigidez, como ele fala aqui. Não dá para mudar o corpo. Hoje em dia você está mudando aí, né? Faz uns ajustes aqui, uns ajustes ali. Mas, assim, em linhas gerais, ele é persistente e rígido. Mas o perispírito, não. Ele é flexível e expansível. Ele não é persistente, no sentido de ser a mesma coisa, pois é flexível, e não é rígido, é expansível. Ele muda lá. Então, a forma que ele toma, ainda que parecida com o corpo, ela não é absoluta. Nós vamos ver no capítulo das manifestações visuais, a questão que, geralmente, o que parece mais definido, o quê? São rosto, tronco, membros superiores, a parte de membros inferiores, às vezes, não aparece muito, tá? A forma. O que obedece à forma? A vontade do espírito, que pode dar a aparência que ele quiser. Enquanto a matéria do corpo oferece uma resistência invencível para essa transformação. Mas eu vi que teve uma aparição lá que mudou a cara. Nós vamos estudar isso aí no capítulo lá da transfiguração. Mas não é o corpo que muda. Não muda. Mas não adiantando assuntos que a gente ainda vai ver, a aparência obedece à vontade do espírito, certo? Mas, para que ele possa fazer algo, ele tem que conhecer, tem que saber, não é? Logo, isso tem que fazer parte do seu conhecimento adquirido, tem que estar na sua memória. E qual é a escolha da forma, né, pelo espírito? Então, desembaraçado do corpo que eu comprimi, agora ele é mais livre, pelo espírito estende-se, contrai, se transforma, né, conforme a vontade do espírito. É o pensamento. Então, onde o pensamento do espírito se transforma, é a aparência que ele vai ter. Se ele se identifica mais com, sei lá, 3 vidas para trás, de repente foi tão intenso e marcante para ele, eu gostei muito daquela época, aquele tempo. De repente ele pode ficar com aquela aparência lá. É o espírito. Não é a última mesmo, vou dar uma pegada essa, pegar a última aqui. Pronto. Assim, é o espírito. Pega o Emmanuel, né? A aparência de
romano, com o nome de Manuel da Nóbrega, por aí vai. Quem levantou a mão? Foi eu, Hélio, mas era justamente isso que eu ia falar. Você acabou, foi muito automático. Por isso que eu falo que pensamento é matéria, tá vendo? A gente pode, por exemplo, se eu tive umas 4, 5 reencarnações atrás e me senti muito bem naquela reencarnação, eu posso me aparentar com ela, entendeu? Pode. Então é a escolha do espírito. É onde a mente dele vai. A nossa aparência vai ser onde estiver o nosso pensamento, trocando em miúdos. A questão de aparência e visibilidade. Então, os espíritos são seres semelhantes a nós. Eles formam ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. Estão diante de nós incessantemente, né? De forma incessante, temos presença de espíritos. E ele fala aqui em estado normal, porque essa invisibilidade não é absoluta, como nós vamos ver aqui no próximo exemplo. Então, quando se fala em espírito, tratamos de gente. Gente sem corpo. Nós, a mesma coisa que nós somos, só que somos um corpo físico. Certo? A questão da materialidade do perispírito. Então, ele é matéria. Certo? Vou voltar a falar aqui do perispírito como matéria. Então, embora fluídico, é uma matéria. E aí, como é que ele observa que o perispírito é material? Primeiro, pelas aparições tangíveis. A Elisa trouxe bem ali o exemplo narrado na Bíblia, né, de Jesus, a Tomé, né, para tocar nas feridas. E os casos de materialização, que não são comuns, certo? Mas, pelo fato de não ser comum, não quer dizer que não sejam naturais. Então, sob a influência de certos médios, então não é só assim, eu vou ali aparecer e já volto. Não é bem assim. Nós vamos ver nos próximos capítulos. Sob a influência de certos médiuns, então ele precisa de um algo a mais, verificou-se a aparição de mãos, com todas as propriedades de mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpadas, ou seja, eram tangíveis, né? Oferecendo resistência a corpos sólidos. Então não é aquela aparição fumacinha que atravessa as coisas. E que de repente se esvaneciam como sombra, também ela aparece, ela some. Tá, então a materialização, não tem nada ali, de repente tem, ela mostra que ela é material e some. Que decorriam ações inteligentes dessas aparições. Então, por exemplo, depois a aparição de mãos. É só a mão que aparecia lá. Aí essa mão saía lá e tocava uma música no piano. Então, não é uma ação puramente mecânica. Um movimento de objeto em si poderia ser algo mecânico. Mas a partir da hora que denota uma ação inteligente, não pode ser puramente mecânico. E uma mão que aparece, tangível, vai no piano, toca uma música, num lugar onde ninguém saiba tocar piano, por exemplo, eu tenho uma inteligência, um ser inteligente que atua ali. Tá? Então, aparições inteligentes. Então, essas aparições são uma prova de materialidade. E o desaparecimento instantâneo desse trem aí que aparece prova o quê? A possibilidade de mudança do estado material, ou seja, de algo no perispírito. Como matéria do plano espiritual, fluídico. Sob a influência de determinados médiums, tem que ter essa ligação aí que nós vamos ver ainda. Pode passar por uma espécie de alteração no seu estado e tornar-se do nosso estado aqui. Lembra da matéria? Existe um estado de eterização ou imponderabilidade, matéria plano espiritual, ou de materialização ou ponderabilidade, a matéria daqui. Essa matéria está no estado de lá, sob a influência de certos médios, passa para o estado de cá. Olha, parece que eu estou vendo uma coisa aqui.
Olha, eu posso tocar, apertou minha mão, oi, tudo bem? Né? De repente, ela sumiu. Mostra o quê? Que a matéria do plano espiritual, e o perispírito é uma delas, pode passar por um processo de aparecer aqui e sumir. Então, quando se traz esse tipo de raciocínio, nós vemos como é que os espíritos atuam sobre a matéria. E é a nossa conclusão. Então, os espíritos e os efeitos inteligentes da sua ação. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Ponto. Certo? Espírito é espírito. Ele se revela a nós pelos seus atos. Ou seja, é um software, né? Então, ele atua na matéria, aí acontece alguma coisa. São seus atos. E aí a gente pode perceber. Mas, esses atos só podem tocar nossos sentidos, no plano de cá, por um intermediário material. Tá? Então, o espírito precisa de matéria para agir na matéria. Com o que ele age? Pelo espírito. Como a gente age aqui com o corpo. O perispírito é o corpo no mundo espiritual. Ele é matéria. E onde que ele vive com essa matéria? Aqui a gente vive na atmosfera. A luz viaja aqui, o som se transporta pelo ar. No mundo espiritual, no oceano lá de tudo universal, é o meio ambiente do espírito, onde o pensamento viaja por esse meio. Por analogia, como o som viaja aqui na atmosfera para nós. É assim como na atmosfera, no ar. Podemos obter determinados efeitos, né? Dá exemplo de dilatação, compressão, propulsão, utilizando o ar. O espírito, através do seu perispírito, com seu pensamento atuando na matéria no mundo espiritual, pode produzir determinados efeitos. E assim, através do seu perispírito, é que eles atuam na matéria, sob a influência de certos médios. Sendo, assim, as suas manifestações algo natural. Tá? Assim, compreende-se que esses efeitos pertencem à ordem de fatos naturais, nada tem de maravilhoso. Parecia sobrenatural porque se desconhecia a causa. A causa é o espírito, que tem como instrumento o perispírito, certo? Mas, para isso, é necessário entender que a causa está nas propriedades semimateriais do perispírito. O perispírito, meia matéria aqui, meia matéria lá, não tem essa coisa. É assim que ele atua. Quem levantou a mão? Elisa? Eu. Então, Hélio, eu lembro que quando a gente fazia o curso com você lá presencial, mediúnico, Não lembro. Eu lembro. A gente fez um trabalho, né? Cada pessoa, cada grupo, não lembro, a gente fez um trabalho sobre, não, acho que foi por pessoa. O meu trabalho era sobre uma médium que ela se voluntariava, ela doava de si uma matéria fluídica também para que ocorressem as materializações. Dá para você boa de memória. Isso? Eu não Não lembro. É boa de memória, hein? Mas eu não estou muito boa de memória, não lembro o nome da médium mais. Mas lembro os efeitos. Então, mas dá para você falar um pouquinho disso? Isso aí eu vou falar na Estou me adiantando, teoria das manifestações físicas. Ah, tá bom. Tá bom. Obrigada. Daqui para essa aula outra. Que daí é como... Você vê, aqui ele só falou como é que ele atua, né? Olha, perispírito, que ele pode se materializar e tal, pá. Sobre a influência de certos médios. E nas próximas aulas ele vai detalhar, olha, como é que acontece, o que o médium
qual é a contribuição do médium, qual é a ação do espírito, o que acontece ali com o perispírito, que é coisa ali, né? Por que aparece, por que some, que o objeto se movimenta. Certo? Certo. O que mais levantou a mão? A Luciene. Não, mas eu já baixei, porque eu não posso falar. Você não vai Não fazer para a pode? próxima aula? Para a próxima aula. É. Falando A gente está se adiantando aquilo. É que tem a sequência, né? Vamos A gente está se adiantando. tijolinho, Não, tijolinho. deixa para a próxima aula. Hoje o raciocínio é através do perispírito que o espírito atua sobre a matéria. Poderia, com uma frase, falar isso? Poderia. Mas é igual a aula de matemática. O professor ia pegar a fórmula, ele ficava lá, aí chegava lá, dava a fórmula, se decorava a fórmula, estava tudo certo. Mas ele dava o raciocínio de por que era cada fórmula. Nós estamos nessa fase. Tá? A conclusão de Kardec, né, que é o último item aqui, 59, é que algumas pessoas poderiam objetar que como é que o espírito, com uma matéria tão sutil, poderia agir sobre corpos pesados, erguer mesa, etc. Tal. Só que o ar, né, que se bota pressão, pode mover grandes massas, né? Então, assim, não é uma objeção que alguém que estudasse um pouco as leis da natureza aqui mesmo poderia fazer. Então, o que haveria de estranho que um espírito, através do seu perispírito, dadas determinadas condições, não pudesse movimentar grandes massas, uma mesa, por exemplo, até uma pessoa? Então, essa é a conclusão ali deste capítulo, deste item. Certo? Certo. Dúvidas, perguntas? Estou contando quantos tem aqui. Muito bem. Eu acho que ele está com 26, velho. Hum? Eu acho que está com 26 na sala. O André não 26 estava com imenso. ele. O que é? Como é que é o negócio aí? Eu não entendi isso. 26 com você. E com a gravação. Então, 24. A Jaqueline está aí? Não, não está. Silvana, pessoal da letra S, Silvana. 25, tá certo. Muito bem. Bom, então não há dúvidas. Maravilha. Quem fez a prece inicial foi a Cíntia, foi na letra C. Hoje é dia da letra C. Mas é a Cláudia e a Cristina, já falam bastante. Vamos passar para outra. Deixa eu ver. O senhor está quieto hoje. Não, hoje eu vou deixar à vontade. Quem vai fazer a prece final? Sim, um de cada vez. Tá? Eu faço, então. Ficaremos na letra C. Na próxima aula, são 2 capítulos. Nós vamos falar das manifestações físicas e as manifestações inteligentes.
Viu como é que os espíritos atuam sobre a matéria, agora a gente fala das manifestações, os tipos que existem. Qual a diferença entre elas? Para depois tratar da teoria, destrincharmos depois as manifestações físicas, várias que tem, depois destrinchar as inteligentes, quais que podem ter e tal. Essa é a sequência. Cristina, Sim. vamos ver. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores desse curso, e agradecer por mais essa oportunidade de estudo, por tudo que pudemos aprender ou relembrar nessa aula de hoje, que nós possamos, né, no nosso dia a dia, procurar fixar cada vez mais nosso entendimento nos passos de Jesus e na prática do Evangelho do Cristo. Que assim seja, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, até Amém. Boa noite. terça-feira, 14 de abril. Que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.